minutos só, amém? Nós temos realidades diferentes de igrejas comprometidas com missões. Eu sei que as igrejas aqui dos irmãos, se vocês estão aqui, porque as igrejas de vocês são comprometidas com missões, mas aqui, a gente poderia escolher muitos que estão sentados aí, para estar aqui sentados também, para compartilhar com o povo. Só que a gente teve que escolher 4, e a gente escolhemos esses 4, porque não tem como dar voz para todo mundo. Mas você também pode compartilhar, também me chamar, querer levantar, falar de alguma coisa, de algum compromisso, de algo que você faz, que a sua igreja tem feito para abençoar, para que isso aconteça, para que esses projetos missionários aconteçam. Então, nós temos 4 pastores aqui, 4 realidades diferentes, e eu vou dar aqui de 3 minutos para a resposta, para estar comentando um pouco, para estar falando sobre a realidade de como se iniciou, qual o desafio, como se iniciou esse trabalho missionário nas suas igrejas. Claro que cada um vai falar de uma história, de algo que se iniciou. Eu me lembro, o pastor Cristiano contou uma história muito fascinante lá em Brasília, estive em Brasília esse ano, tocou muito, falou muito ao meu coração. Já ouvi a história do pastor antes, do pastor Robson, já ouvi a história do Márcio, né? Então, assim, de igrejas com realidades diferentes, locais diferentes, e que se mobilizam para missões. Eu quero ouvir primeiro o Márcio, você pode contar um pouquinho, em 3 minutos, sobre a sua realidade ali, sobre o que você faz, o que é feito ali na sua igreja. Você pode falar da sua realidade, do seu desafio entre pessoas, como que é feito para que vocês consigam alcançar números positivos para missões, para enviar para missões. Pode comentar um pouco? Logo quando nós chegamos na igreja... A igreja, o local, isso aí. Vai passar mais de 3 minutos. Não, eu quero mais 2 minutos. Não passe de 3 minutos, por favor. Amém, amém. Nós somos congregação daqui da Igreja Sede Batista Vida Nova, ali em João Goulart, né? Estamos lá, vai fazer 4 anos. Logo quando nós chegamos lá, nós estamos... A situação difícil que o mundo passava por causa do Covid. Praticamente na igreja só tinham os obreiros mesmo, né? Fiéis, estão aqui comigo ali, graças a Deus. São um braço forte. Como é bom ter bons obreiros, né, irmãos? Eles contam muito e o Senhor é que manda, quem envia, né? E assim, logo quando nós tivemos a intenção de levantar um missionário na igreja, ou alguém responsável pelo trabalho missionário evangelístico, tivemos dificuldade porque não tinha membros, né? E alguns nomes foi citado, mas eu preferi, pastor, não chamar ninguém naquele momento para poder ficar à frente do trabalho de evangelismo e missões, mesmo porque eu acho que a vontade não fala maior do que o amor pelas almas, né? Eu acho que a gente tem que olhar isso também, tem que ver realmente se há um amor pelas almas, porque vontade eu tinha de ser médico, irmãos. Então, é uma realidade. E esperei em oração, pedindo a Deus que enviasse no momento certo alguém que ficasse à frente do trabalho de missões e evangelismo. Chegaram a me perguntar, pastor, então como é que vai ficar? Vai ter alguém para poder liderar o evangelismo e missões da igreja? Eu falei, sim, a igreja vai ser a missionária. Então, e aí a gente vai trabalhando com os próprios membros, né? E graças a Deus, que foi muito bem colocado aqui pelo pastor Cristiano, que a oração foi a resposta para isso, que no momento certo o Senhor ia vir a pessoa. Tivemos um trabalho de oração no monte há pouco tempo e usei até o irmão, o Patrick, está ali, levanta a mão aí, Patrick. O Senhor mostrou esse amor pelas almas através da vida dele, e hoje a gente tem alguém para liderar evangelismo e missão na igreja, no momento certo que Deus, né, colocou. E a questão da oferta, a nossa igreja é uma igreja que não tem 60 membros, né, dizimista mesmo, o ofertante é 15%, 20%, e a gente tinha dificuldade nos 3 primeiros anos, a gente conseguiu levantar R$300, foi até falado aqui, era Deus mesmo o negócio, e assim, eu pedi a Deus direção, porque a gente fazia campanha, enfeitava grande passo. Acho que quando a gente vai fazer um trabalho de missões, a campanha de missões, pastor, só em chegar dentro da igreja e ver a igreja ornamentada, já fala com a igreja já vai entender, vai ter uma mensagem ali para missões. É importante a gente fazer as ornamentações. Nos primeiros anos nós não fizemos, aí logo nos 2 anos seguintes fizemos, e a gente não arrecadava, o pessoal tinha dificuldade demais, e nos 2 anos que ele levantou R$300, teve um ano que, sinceramente, eu nem sei o que aconteceu, porque não levantamos nada.
Aí o Senhor deu uma direção de nós dividirmos em ministérios. A princípio, eu queria fazer uma gincana, chamei os obreiros, irmãos que têm nos ajudado, para a gente estar fazendo, levantando valores, né, específicos por cada ministério. Ministério de homens, ministério de mulheres, ministério de jovens. Aí cada ministério tem um valor específico para nós alcançarmos o alvo, que é um só da igreja. Confesso, os irmãos, nós não conseguimos alcançar o alvo até agora. Faltou muito pouco. Mas foi um alvo levantado que, diante da nossa realidade, não tinha como alcançar. Essa é a realidade, né? A tal ponto que as ofertas missionárias, às vezes, dobravam o valor de dízimo e oferta da igreja. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é a oração e colocar Deus à frente mesmo. E algo que foi falado aqui, pastor Cristiano, a liderança, né? Se nós que estamos à frente não incentivarmos a igreja, a gente não vai ter resultado. Amém? Amém. Salva de palmas para Jesus, né? Porque ao Senhor toda a honra, toda a glória. Pastor Cristiano, por favor, pastor Robson. Pastor Robson vai falar, pastor, um pouquinho? Amém? Pastor Robson vai falar um pouquinho da... Bom, a realidade na igreja que estou pastoreando agora, ela é uma realidade interessante. Como é que a gente começou a falar de missões lá? Eu estava chegando de uma consulta missionária e fui literalmente chegando, desci do avião, e eu não sei por que motivo eu estava vestido a caráter, estava meio que africanizado, não é? Africanizado. E quando eu cheguei na igreja daquele jeito, foi meio que um choque, né? Eles não estavam acostumados com aquilo, né? E o pastor a caráter de africano, e há quem diga, com todo o respeito, mas há quem diga que naquele traje eu fiquei mais parecendo um pai de santo do que um pastor, né? Foi terrível, foi terrível, mas eu, de certa forma, eu concordei com eles, né? De certa forma, eu concordei com eles. E aquilo causou um certo impacto, e a gente, a partir dali, nós, e também no meu envolvimento, eu estava muito envolvido com a Jami, eu fazia parte da diretoria da Jami à época, disse, olha, irmãos, vocês me trouxeram para cá, me escolheram para estar aqui, e a gente é envolvido com missões, então eu quero lançar para vocês um desafio. Qual é? O primeiro desafio não foi da oferta missionária, mas foi de ajudar a fazer uma parceria missionária com um missionário do campo, e nós escolhemos, naquela ocasião, o Projeto Vida Guiné-Bissau. E a igreja, naquele momento, ela meio que refutou, disse assim, pastor, a gente não lhe paga salário, como é que a gente vai mandar dinheiro para o campo? Disse assim, olha, eu acho que se a gente começar a mandar dinheiro para o campo, a gente poderá, então, pagar ou pensar numa prebenda. Vamos arriscar? Vamos. E, irmãos, o que eu acho de significativo nisso, a nossa igreja, como eu disse, é pequena, nós não temos uma entrada alta, pelo contrário, a entrada é bem abaixo da média, mas nós nunca deixamos de enviar um real. E aí a história foi acontecendo, tal, esse mesmo envolvimento, não diretamente mais com a Jami, mas com missões. E o missionário Glinder e Lia chegam na igreja precisando de ajuda, ajuda emocional, ajuda pastoral, e ficaram por ali. E aí nós lançamos outro desafio para a igreja. Irmãos, eles precisam ir para o campo, a gente vai mobilizar o Estado para mantê-los lá, mas tem que começar com a gente. Nós vamos ajudá-los com mais meio salário mínimo. Não é? E dessa vez os irmãos nem pestanejaram. Ah, sim, continuo sem receber salário da igreja. Mas não deixamos de enviar, não é, a ajuda para esses missionários que estão no campo. Então, eu acho que tudo começa com o exemplo. Eles tiveram um exemplo de alguém que estava envolvido com o trabalho e com os projetos missionários, e eu acho que por isso, até hoje, a igreja se mantém. Pastor Cristiano. Não é diferente dos irmãos, eu creio que nenhum pastor vai ser diferente nesse sentido. Eu trabalho no Sul, sou de lá, inclusive, e o Sul do Brasil, ele é a região menos evangelizada do país, né? Não só pela nossa denominação, mas por todas, né? O grande desafio missionário hoje do Brasil é o Sul, os 3 estados do Sul, né? A cultura, o estilo de vida é muito difícil a realidade. E eu pastoreio numa cidade pequena, 90 mil habitantes, no interior dessa cidade, no último bairro.
Eu cheguei lá, eu tinha 24 para 25 anos, minha esposa tinha 20, né? Tinha recém saído do seminário, casado, e era uma congregação. Tinha lá uma multidão de 10 pessoas naquela época, 10, 12 pessoas. E eu lembro que passou 1, 2 meses, e eu vendo o relatório financeiro, eu olhei e fiquei muito chateado. Reuni a igreja, eu disse, olha, tem um assunto muito sério para tratar com a igreja. E os irmãos vieram, aqueles 12, a maioria deles tinha o dobro da minha idade, né? E eles, o que foi, pastor? Eu disse, olha, nós estamos em pecado, e Deus nunca vai abençoar esse negócio se nós continuarmos em pecado. E os irmãos falaram assim, como assim, que pecado, quem que fez alguma coisa? Eu disse, irmãos, vocês viram o relatório financeiro? Eles falaram, o que tem? Eu disse, não tem uma oferta para missões. Aí, naquela época, irmãos, entrava R$1.000 na igreja. Só de custo, a igreja tinha 1.300 por mês. Eu também não recebia da igreja, da congregação, nada. E, naturalmente, aqueles irmãos mais velhos, mais experientes, me lembraram que a matemática é simples, né? Pastor, não tem dinheiro. Eu disse, como não tem dinheiro? Eu falo, não tem, nós gastamos 1.300, entrar 1.000, vamos mandar dinheiro para missões como? Esse dinheiro tem, nós é que investimos mal, por isso que Deus não está abençoando. E nós ficamos naquele não tem. A gente, quando é pastor muito novo, o cara não tem muita sabedoria, bate o pé em algumas coisas, né? E eu bati o pé naquele negócio, e os irmãos, com muita sabedoria de Deus, falaram assim, não, pastor, então, vamos fazer. Eu disse, então nós vamos dar 3% para missões. E eu sempre tive comigo, irmãos, é uma premissa minha, não precisam concordar, tá? Fique à vontade. Acho que as igrejas gastam muito dinheiro para manter as portas abertas e investem um pouco no campo. Então, eu sempre tive uma conversa com a igreja, eu disse assim, nós vamos enviar 50% de tudo que entra para missões e nós vamos sobreviver com 50%. E nós começamos com 3%, hoje nós estamos em praticamente 20% já, e o nosso alvo é chegar a 50% de envio para missões e 50% manter a porta aberta. E depois daquele processo, nossa oferta missionária tinha mês que dava R$30, irmãos. Mas eu, todo culto, falava, irmãos, nossa oferta missionária deu R$30, nós enviamos para tal lugar e vamos agradecer porque Deus abençoou. E Deus foi multiplicando, né? Eu lembro que Deus nos deu a graça de fazer algumas coisas muito, muito bacanas, assim. Nós ajudamos, por exemplo, uma igreja da cidade, Deus e Amor, que queria pintar o templo e não tinha dinheiro. E um mês nós levantamos a oferta dos missionários, hoje nós vamos pintar a igreja Deus e Amor, né? E foi bênção para nós aquilo. E assim foram outras coisas. Hoje nós temos lá, achamos praticamente 20% das entradas para missões. Nós temos hoje 7 parcerias missionárias, né? Que nós mensalmente apoiamos. E trabalhamos da seguinte maneira, um ano a gente aumenta o valor das parcerias, e no outro ano a gente trabalha para acrescentar mais um missionário. Então a gente vai trabalhando nesse sentido para tentar levar, né? Então é assim, é muito do que o irmão falou, o pastor também, é o líder, né? O líder faz uma diferença, o pastor Wagner Bretas, né? O pastor abre a igreja para a missão ou ele fecha, essa é a realidade. Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Graça e paz, meus amados. Eu sou pastor Anderson, pastor da Igreja Batista Novo Ser de Marataízes. Ouvir aqui os colegas, qual o pastor Robson, eu aprendi a amar missões, tenho um conhecimento de missões através da vida dele, né, quando cheguei na convenção. Vou tentar ser breve. A Novo Ser é uma igreja missionária, mas mais do que isso, ela é uma igreja envolvida em missões. Todas as nossas igrejas são missionárias, mas há igrejas envolvidas em missões. Vocês estão ouvindo aqui pessoas que têm suas igrejas envolvidas mesmo com a obra missionária. Eu sou membro desta igreja, fui membro da Novo Ser, onde eu sou pastor. Houve um período a qual eu era seminarista, eu precisei me afastar, não pequei, não desviei, nada disso. Retornei para a mesma igreja 3 anos depois. Situação da igreja com o convite de pastoreá-la. Aí tinha todo o processo de passar pela ordem e tudo mais. Enfim, quando eu retornei para essa igreja, quando eu deixei, passei 3 anos fora, quando eu retornei,
ela mandava uma oferta antes de R$ 70 para um missionário. Eu retornei 3 anos depois a esta igreja e ela continuava mandando a mesma oferta de R$ 70 para o missionário. Primeiro mês, eu chamei o tesoureiro da igreja, como o pastor Cristiano falou, falei, tem uma coisa errada, nós estamos em pecado aqui. Mas por quê? Eu falei, por isso que a igreja está dessa maneira. A igreja mingou de 150 para 8 pessoas. E manda R$ 70 por mês para o missionário. Não existe isso. Nós vamos dobrar essa oferta. Mas não tem como, nós temos dívida, não, vamos dobrar essa oferta. Dobramos a oferta. Foi um missionário pregar na nossa igreja. E no final do mês, a tesoureira estava toda feliz, porque ela tinha juntado um dinheirinho, né, para poder pagar algumas contas, algumas situações. Eu também passei 3 anos sem receber da igreja. Esse detalhe. E ele acabou de ministrar, eu chamei a tesoureira e falei assim, pega aqueles R$ 500 de oferta e dá para o missionário. Ela deu um salto, irmão, gigante. Ela falou, não pode fazer isso. Como que nós vamos fazer com as contas? Eu falei, Deus proverá, abençoa ele. Eu falei, abençoa o irmão. E ela teve coragem também e abençoou. Uma semana depois, na verdade 3, 4 dias depois, a igreja foi abençoada com o dobro desse valor. Resumindo, queridos, porque a Novo Ser, ela é aquilo que os irmãos falaram aqui, o pastor ele tem que ter essa chama queimando dentro do coração. Foi num congresso como esse de missões que o meu sangue foi trocado, o meu coração foi trocado. Houve alguma coisa, eu falei ali hoje para o pessoal da nossa igreja, eu falei, eu tinha que ser proibido de vir em congressos de missões, porque quando eu fico ali ouvindo isso, eu fico louco ali, eu quero fazer mais, eu fico assim, alucinado com essas coisas, preocupado e quero sempre fazer mais. A Novo Ser, ela abraça todas as campanhas de missões da convenção. Hoje nós temos todas as ofertas da igreja, são para missões, todas elas. A igreja só se mantém com os dízimos, ok? Nós fazemos a feira missionária, vamos fazer, vocês estão convidados, 26 e 27, a nossa feira missionária. Desse um missionário que nós auxiliamos, hoje nós temos 12 missionários, que a igreja adotou, que nós temos lá. Um casal de missionário que é da própria igreja que está conosco lá. Temos 4 missões no estado do Espírito Santo. Ali, ano passado, nós fechamos um investimento em missões em R$155 mil. Esse ano nós estamos para fechar exatamente nesse investimento também nos missionários. Aumentamos o valor dos missionários também, como o pastor falou aqui, o pastor Cristiano. E também trazemos no próximo ano também sempre a adoção de mais um missionário. A nossa ideia, a nossa meta também é investir em um ano R$1 milhão em missões. Esse é o nosso desejo. Tem mais um tempinho? Só mais um minutinho? 1 minuto, me dá 1 minuto. Em Guiné-Bissau, queridos, nós construímos uma igreja em Guiné-Bissau. Abrimos mão de comprarmos um terreno da igreja em 2019 para construirmos uma igreja em Guiné-Bissau, onde a que tinha estava caindo. Falamos com a Yara, com a Ana, passamos pela igreja como bom batista que somos. A igreja aprovou a construção da igreja lá em Guiné-Bissau e a não compra do nosso terreno tão almejado. E construímos, eu e a minha esposa, em 2019, fomos a Guiné-Bissau inaugurar a igreja lá. E lá Deus nos mostrou o porquê. No dia da inauguração, nós participamos de um batismo de 12 pessoas. Para vocês terem uma ideia, investir em missões abre as portas, não é só financeira, é de tudo. Aonde nós não compramos o terreno para construir a igreja em 2019, Deus nos deu não só aquele terreno, Deus nos deu os 4 terrenos. E hoje nós estamos construindo o nosso novo templo nesses terrenos.
pagos, quitado, para a glória de Deus. Estar aqui hoje, sentado com esses pastores, estar aqui hoje vivendo e falando sobre missões e ouvindo o que nós ouvimos aqui hoje, vendo que nós podemos fazer muito mais, não é só com dinheiro, porque o que vocês ouviram aqui foi questão financeira, mas o envolvimento da igreja, a comunhão, a unidade da igreja, o avanço da igreja quando a igreja faz missões, isso é fundamental, isso é ser igreja. Então, queridos, pastores, irmãos que estão aqui, invistam em missões, em vidas, não somente financeiramente, vão ao campo, entrem em contato com os missionários, façam missões acontecer dentro da sua igreja e vivam missões. Deus abençoe e obrigado. Glória a Deus. Queridos, nós ouvimos aí realidades diferentes. Eu quero abrir para algumas perguntas. De repente você quer perguntar ao Márcio ali a dificuldade dele, que com certeza ele, né, deve enfrentar algumas dificuldades pela realidade do local. Temos o pastor Robson, que foi secretário de missões ao longo de muitos anos. Eu falo que ele ainda é, né, porque eu fico mais ligando para ele. Pastor, então, entrei na secretaria esse ano, eu falei, não vou desgrudar do senhor não, porque o senhor tem muitos laços de anos aí, então eu estou lá nessa convenção direto, esse dia, fiquei quase a semana toda indo lá na convenção, então tem muita experiência para muitas respostas, que talvez é dúvida que está na tua cabeça. Temos o pastor Cristiano, lá de Santa Catarina, que tem a sua experiência, e o pastor antes, que acabou de contar. E alguém quer fazer alguma pergunta concernente ao testemunho que foi contado, ou talvez quer fazer alguma pergunta para a Secretaria de Missões, né, para a gente poder responder? Alguém quer fazer? É para perguntas mesmo, querido. Talvez você tenha alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta. Amém? Alguém? Por favor, minha irmã. Alguém, por favor, me auxilie. Eu gostaria de saber quais são os critérios para a gente sair daqui do Brasil e dar aula para criança, trabalhar com educação em um país africano. Vou tentar. Bom, o caminho, não exatamente os critérios, mas o caminho para isso acontecer a partir da nossa instituição, não é, passa pela Jami, por essa instituição que tem. Então, antes do missionário estar no campo, ele precisa ter uma formação teológica. Hoje é uma realidade muito importante, não só para o ensino, mas para qualquer área de missão transcultural, uma realidade muito importante, a bivocacionalidade. Não só na educação, seja qual for a área. Temos pessoas que só conseguem entrar no campo a partir de suas profissões, do exercício de suas profissões. Não é? Eu tive o privilégio de acompanhar o missionário na Jami, que esteve em vários lugares, porque ele servia na Cruz Vermelha, lugares que a gente não conseguiria estar. Então, aí inclusive, uma orientação. Tiver que estudar, estude, porque isso também vai lhe abrir portas. Não é? Então, feito isso, feito a sua formação teológica, decidido qual é o campo, normalmente vai-se para um campo, se for para um campo onde a Jami já está estabelecida, facilita muito o trâmite, porque você já vai ter lá uma base de apoio, o conhecimento da legislação local, não é? Porque não dá para dizer assim, o que é, porque cada lugar vai exigir alguma especificidade. Não é? Quando chegaram lá os missionários, vou falar um pouquinho do Projeto Vida, que é o mais conhecido aqui do Estado do Espírito Santo. Quando as missionárias chegaram lá, Iara tem a sua graduação e tem licenciatura em Educação Física. Então, essa porta se abriu. Foram buscar no país onde estavam quais eram os critérios legais para aquele país. Como em África, isso ainda é muito comum, o baixo índice de alfabetização e a necessidade, o projeto Vida Guiné-Bissau acontece numa aldeia, numa tribo, melhor dizendo. Então, assim, as crianças não chegavam à escola.
Isso facilitou muito o processo. Agora, se a gente for parar para pensar num processo, por exemplo, na Europa, onde inclusive vive-se o pós-cristianismo, é completamente diferente. Mas o caminho nosso passa pela instituição, e a instituição vai apresentar algum lugar. Agora, recentemente, em Angola, vocês viram aí que passaram algumas crianças de Angola, nós temos um projeto lá. Então, nós tivemos o apoio do quê? Nós lá, a instituição lá chamou os missionários. Então, nós enviamos daqui para lá uma missionária que tem expertise na área da pedagogia, não é? A missionária Sônia. E ela foi servir lá para estruturar a escola, mas sempre seguindo a legislação e as especificidades determinadas pelo país onde está o trabalho. Então, primeiro requisito, estudar, sempre. E eu quero até reforçar e fazer um comentário aqui rápido, em cima dessa pergunta. Em 2020, logo depois o pastor Anderson foi para Guiné-Bissau, eu fui com a equipe para lá, inclusive, né? E a gente, o Paulo, que era daqui, que era membro daqui, nós fomos, eu, o Paulo e mais duas irmãs fomos, e oferecemos um curso lá na área da educação. Além de curso para obreiro, foi oferecido curso de português. Pasmem, as pessoas frequentavam o curso, foi 10 dias, eu acho, de curso. Tinha uma menina que era professora, ela formada, e ela ofereceu esse curso do PASO. Isso foi muito importante para aqueles que participaram. E eles saíam chorando do curso. E ela também chorando, porque ela falou assim, nossa, parece que algo que era tão simples lá no Brasil, as pessoas desprezam, aqui é tão importante para eles. Né? Isso. Amém. Mais alguma pergunta, queridos? Pastor Cristiano, graças a Paz, querido. Pastor Adriano, Igreja Batista Nacional em Itaoca. O senhor me falou no seu relatório que um dos estados do Brasil com uma grande deficiência de missões é o Piauí. É um extremo, né? Piauí e o Rio Grande do Sul. E o senhor poderia me dizer quantas igrejas da nossa convenção nós temos ali naquela região, e se a convenção tem um projeto específico para atender algumas cidades ali? Eu não sei o número exato das igrejas que nós temos no Piauí, porque na nossa estrutura de missões, a CBN Missão ela é diferente da JAMI. A JAMI ela gerencia projetos e implanta projetos. Por exemplo, o Projeto Vida em Guiné-Bissau. A JAMI tem lá os missionários e trabalha com eles. A CBN Missão não faz isso no Brasil, porque a convenção entendeu que quem deveria fazer o avanço missionário em si seriam as próprias igrejas, né? Então, nós, como CBN Nacional, não temos uma igreja implantada no Piauí. Nós temos as igrejas do Piauí, que fazem parte da convenção, e elas mesmas têm esse trabalho de se autorreproduzir. É a estrutura denominacional que foi proposta dessa maneira. Hoje, assim, puxando de cabeça, eu não sei lhe dizer exatamente quantas igrejas, mas eu posso procurar para ver para o senhor, sim. Mas nós temos a Convenção Batista Nacional no Piauí, sim. A maioria dos estados, na verdade, nós temos em todos, tirando Amapá e Pará, que são um só, né, os dois estados formam uma convenção só. Os outros estados, todos nós temos, né, e assim como todas as outras denominações também têm. Só que o Brasil tem alguns gargalos, né, que não são apenas da nossa denominação, são de todos. Um dos gargalos muito significativos do Brasil são as cidades do interior, né? O evangelho, naturalmente, ele se fixou muito nas capitais e nas cidades de grande centro. Mas o Brasil é um país onde mais de 50% dos municípios são pequenos. São com menos de 50 mil habitantes, são municípios pequenos. Então, esse é um gargalo que existe de todas as denominações. É difícil cidades pequenas, né? E nós temos, então, alguns estados que são mais complexos, né, para o evangelho. Quanto mais para o sul, mais difícil, né? O crescimento, a plantação de novas igrejas. No Nordeste, o sertão representa um desafio gigantesco, né, por causa da realidade física, né?
O sertão é um lugar onde as cidades são muito pequenas, basicamente são vilas, a distância é gigantesca, você plantar uma igreja e ela se autossustentar é muito difícil, porque é um lugar de muita pobreza, né, porque não chove, então basicamente não consegue produzir muito, né. Então são alguns gargalos que você tem. O Amazonas é um gargalo, por exemplo, por causa da distância, né. Você tem cidades que a maioria não, mas boa parte das cidades você só chega e só sai de barco, né, são longe uma da outra, então não é simples de plantar igrejas, né. Então o Brasil ele é um grande continente, né. É um desafio missionário. Eu tenho falado já há algum tempo, e alguns também não gostam disso, mas eu começo a dizer que nós temos a falsa ideia de que o Brasil é um país cristão. O Brasil não é um país cristão. O Brasil é um país que tem uma cultura, uma tradição judaico-cristã, mas nós somos um país que necessita desesperadamente de evangelismo. Se você olhar os números, nós estamos perdendo a nação, nós não estamos ganhando, né, porque nós temos gargalos muito grandes para serem trabalhados. As grandes cidades são outro desafio, né? Existem muitas igrejas nas grandes cidades, mas as cidades cresceram muito, é uma coisa gigantesca, né? Então, cada pedaço tem sua especificidade, né? Então, essa é a dinâmica. Bem, mais alguma pergunta? Vamos abrir para mais uma pergunta, que o nosso tempo está avançando, mas tem alguém com alguma pergunta? Eu gostaria de perguntar aos pastores, tirando o meu pastor Márcio, né, senão é da mesma casa, né? Missões é algo que mexe conosco, né, queima no nosso coração, igual os pastores falaram aí, porque nós queremos ver uma mesa com todos da casa falando do mesmo Deus. Mas na pregação do pastor ali do Sul, algo me chamou a atenção sobre o poder que a igreja precisa para alcançar missões. E quando nós falamos de dificuldade, nós lembramos do financeiro, né, que é muito importante, mas eu gostaria de fazer uma pergunta aos pastores, se esse poder que precisamos alcançar para se encher é um poder que visa ganhar território sobre almas. Esse poder a qual Cristo nos deixou, precisamos entender para que essas artes, esses anjos, né, de caídos que ganharam esse território junto com o nosso inimigo, precisa ser derrubada através do poder que Cristo liberou para a igreja, através de nós como igreja, né? E esses lugares a qual o evangelho não foi alcançado e onde nós temos muita dificuldade, como adquirir esse poder e como juntar, eu acho, esse poder coletivo para que possamos ganhar esse território, a qual vemos que, em vez de crescer, nós viemos diminuído. O que fazer? Oi. Me permite aqui só começar essa resposta. No texto que o pastor Cristiano usou, eu ministrei esse texto ontem, está fresquinho, por isso que eu quero dar essa resposta. Jesus, quando ele estava, ou Lucas estava relatando esse fato, ele fala da conversa de Jesus, ele fala que Jesus estava à mesa, comendo com os seus discípulos, e falando do reino de Deus. Havia uma prova viva, uma prova incontestável que Jesus estava vivo, após a sua ressurreição. Ele estava ministrando para os discípulos, comendo com eles na mesa, como o pastor Cristiano mesmo disse, aqueles mesmo que viram tudo antes da sua morte, não é? Agora estava vendo ele ressuscitado e ele ministrando sobre o reino de Deus. Ele estava falando a mesma mensagem que ele pregou antes de morrer, ele estava pregando a mesma mensagem depois. Ou seja, a cruz e o sofrimento de Cristo não tirou a essência da mensagem. Ele continuou pregando a mesma coisa, tanto antes como depois. Uma experiência transformadora de ser ressuscitado, de estar ali como filho de Deus, num corpo transformado, glorificado, pregando a mesma mensagem, a essência.
Quando Jesus termina de ministrar essa mensagem, os apóstolos ali, os discípulos, fazem uma pergunta para Jesus. E aí que é o problema, eu vejo que é um problema muito sério da igreja de hoje. Eles perguntam para Jesus se o reino a ser restaurado naquele momento é o reino teocrático, é o reino que Jesus vai reinar tomando o poder de Roma e reinar realmente como havia uma promessa. Tomaram o reino naquele momento. Jesus olha para eles como se dizendo assim: vocês na verdade não entenderam nada, nem antes, e parece que continuam sem entender nada agora. Não estou falando, ou não compete a vocês saber o tempo desse estabelecimento desse reino, mas vocês precisam ficar e permanecer em Jerusalém, ou seja, porque compete a vocês entenderem que será derramado sobre vocês o poder, para que vocês sejam a minha testemunha, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A hora que as igrejas entenderem que nós não estamos ali para implantar um reino humano e nem defender templo, placa denominacional, a hora que nós entendemos que nós precisamos nos juntar para ganhar almas para o Senhor Jesus e ser testemunha dele, porque a testemunha de Jesus começava por Jerusalém. Jerusalém era um lugar de vergonha, era um lugar de perseguição, era um lugar que eles estavam escondidos. Jesus falou: olha, pregue primeiro aí, comece aí, e sejam revestidos de poder aí. O problema maior hoje nosso não é o dinheiro, não é a questão financeira, porque Deus, Ele vai mandar, Ele vai mover, mas o nosso maior problema hoje é que nós estamos desunidos, nós não estamos unidos, nós não temos a visão de algumas igrejas, de alguns colegas, não só da nossa denominação, mas da nossa também, é a questão de olhar para si mesmo, é questão muito egoísta, não é questão de reino. Não é ruim você ter um templo bonito como esse, é interessante, nós estamos construindo lá, confortável, mas nós precisamos entender que tem algo a mais a ser feito. Precisamos tirar a igreja para as ruas, precisamos ensinar as escolas bíblicas e voltar com as nossas escolas bíblicas e ministrar a palavra de Deus, ensinar o que é missões nos nossos seminários e falar do amor de Cristo verdadeiramente em casa, ensinar as pessoas o que é almas, o que é o poder de Deus. Porque se nós não entendemos o que é o poder de Deus, querido, não é falar em línguas estranhas, sentir a presença de Deus, cantar um bom louvor dentro das igrejas, isso é maravilhoso, todo mundo gosta disso, principalmente nós renovados, mas isso, na sua essência, não é o poder de Deus. O poder de Deus derramado sobre a igreja é para que ela fosse lá fora a testemunha de Jesus. Se nós fizermos isso, essa história em 10 anos muda. Nós vamos ser a maior religião da face da terra, não somente por ser uma religião, mas nós vamos começar ou voltar a ganhar almas para Jesus, como Ele nos chamou para fazer. É isso que precisa dentro dos nossos corações. Desculpa o tempo, mas que arde dentro do meu coração, esse desabafo que nós precisamos fazer. Glória a Deus. Amém. Obrigado, meus pastores, pela cooperação, tá? Obrigado, pastor. Sim, porque o tempo estoura. Eu tenho horário, o povo está precisando. Queridos, vocês fiquem à vontade, se quiser sentar, amém? Eu